Saudações, pessoas. Bom, vamos agora trabalhar de forma um pouquinho mais prática os conceitos que a gente tratou de forma superficial na aula de conceitos iniciais de Química Geral, tá? De Química como um todo. Bom, nessa aula, então, de resolução de exercícios, vamos trabalhar principalmente os conceitos de ordem de grandeza, tá? Como a gente trabalha com números muito grandes e números muito pequenos, tá? E um pouco uma noção superficial das unidades de medida em função disso, tá? Antes de começar a resolver os exercícios de fato, é importante a gente entender como a gente trabalha com números muito grandes e números pequenos. A gente usa uma ferramenta chamada notação científica, tá? Essa ferramenta chamada notação científica usa a base 10, tá? Para diminuir números muito grandes ou aumentar números muito pequenos. A ideia é que a gente sempre trabalhe com números inteiros e com poucas casas decimais, porque assim a gente consegue fazer contas com uma tendência menor de errar, né? Então, facilitar a nossa vida no final das contas. Então, vamos lá, vamos entender melhor um pouco como funciona isso. Como a gente trabalha com números muito grandes, pequenos, primeiro, né? Então, a gente usa a base 10. Como assim? Bom, por que o 10 primeiro, né? Porque o 10 é fácil de fazer conta, né? Toda vez que eu multiplico um número pelo número 10, eu só aumento uma casa decimal desse número. Então, 10 vezes 10 é igual a 100. 10 vezes 10 vezes 10 é igual a 1000, tá? Então eu vou juntando os zeros, tá? Ao número ao qual eu estou multiplicando o número 10. Legal. Bom, para reduzir de fato, a gente usa a noção de potência. Então, tá? A quantidade de 10, né, de números 10, os quais eu estou multiplicando a um número específico, equivale à quantidade de casas decimais que esse número final tem, certo? Então, se eu estou multiplicando 10 vezes 10, eu tenho 10 multiplicado duas vezes, né? Ou seja, eu tenho 10 ao quadrado. Então, esse número aqui, que é 100, eu posso representar como número 100, posso representar como 10 vezes 10, ou posso representar como 1 vezes 10 ao quadrado, tá? A mesma coisa aqui, né? Isso aqui é 10 ao cubo. Legal, então eu posso representar como 1000, ou posso representar como 1 vezes 10 ao cubo, tá? Se eu tiver 4 zeros, né? 1 vezes 10, a quarta. 5 zeros, 1 vezes 10, a quinta. E assim sucessivamente. Quando eu vou trabalhar com números muito pequenos, eu ainda uso a base 10. Só que eu uso ela como uma divisora, né? Então, se eu tenho 1 dividido por 10, isso aqui é a mesma coisa que 0,1. Se eu tenho 1 dividido por 10 vezes 10, ou seja, eu tenho 1 dividido por 100, certo? Isso aqui vai dar 0,01. Eu ainda uso o conceito de potência, tá? Só que, como eu quero representar esse número, que é um divisor, como um multiplicador, eu vou inverter o sinal da minha potência. Então, esse 10 é a mesma coisa que 10 elevado à primeira, né? Porque só tem um número 10 ali no meio. Se eu quero representar ele como multiplicador, eu inverto o sinal. Então, esse número pode ser representado como 0,1 ou como 1 vezes 10 a menos 1, tá? Aqui seriam 10 ao quadrado. Então, eu posso representar ele como 1 vezes 10 a menos 2. Então, eu posso representar esse número dessa forma, com vírgula, ou como um número inteiro acompanhado com a potência de base 10, tá? Por que eu faço isso? Porque isso facilita na hora de fazer contas, tá? Então, a gente pode trabalhar fazendo as contas olhando principalmente para os números inteiros, certo? E depois a gente usa a regra de potência para trabalhar com
as potências de base 10, tá bom? As regras de potência a gente pode revisar em outro momento, tá bom? Por enquanto, vamos dar seguimento, que com essas ferramentas que eu acabei de falar para vocês, a gente consegue enfrentar os exercícios que estão por aí, tá bom? Vamos lá então. Bom, e onde é que estão, né, essas bases 10 aqui nesses números? Bom, esses prefixos que vêm nas unidades de medida, eles são isso, tá? Eles são essa base 10. Tá? Ao invés de representar a base 10 em si, a gente usa os prefixos. Vamos dar uma voltadinha lá. Olha lá. A gente tem alguns prefixos específicos para representar algumas bases 10 específicas, né, que dão a entender determinadas ordens de grandeza. Então, alguns que a gente vai usar ali, por exemplo, quilo. Quilo significa 1000. Então, se eu tenho 1 quilograma, eu tenho 1000 gramas, ou 1 vezes 10 a terceira grama. Se eu percorro 1 quilômetro, eu percorro 1000 metros, tudo bem? E assim sucessivamente. Ó, centi, mili. Agora eu já estou falando de números pequenos, né? Estou falando de frações do metro, tá? Então, se eu tenho 1 centímetro, eu peguei 1 metro, dividi em 100 partes e peguei uma parte dessas. Isso é 1 centímetro, tá? Olha lá, se eu divido por 100, 10 a menos 2, né? Tem 2 zeros no 100. E o mili? Mili já é 10 a menos 3. Mili, eu peguei 1 metro, dividi em 1000 partes e peguei uma parte dessas 1000, tá? 1000 tem 3 zeros? 10 a menos 3, tudo bem? As outras, esses outros prefixos, tá, vão aparecer mais pra frente, uma parte deles, tá? Mas a gente trabalha de uma forma muito similar à que a gente vai trabalhar aqui. Aqui é mais pra gente ter uma noção inicial do que está acontecendo. Então, vamos fazer algumas transformações para tentar entender melhor o que está acontecendo aqui, tá? Então, vamos lá. Começando do início. Então, a primeira parte, transforme a 2 quilômetros em metros. Bom, aqui é bem direto, é bem simples, bem fácil, tá? Eu só preciso me lembrar do que? Do que significa esse quilo, né? O quilo é a mesma coisa que 10 a terceira, é a mesma coisa que 1000. Então, 2 quilômetros, né, ou 2 quilômetros, é a mesma coisa que 2 vezes 10 a terceira metros. Isso aqui já é uma representação numérica, então assim já tá bom, né? Mas eu também posso representar como 2000 metros. Qualquer uma das representações está correta, tá bom? Então, forma direta aqui, rápida, simples, sem erro. Vamos para o segundo, então. Segundo, eu quero transformar 1,5 metros em milímetros. E agora, como é que eu faço? Então, eu tenho que lembrar desse prefixo aqui, né? Esse é o mili. Mili é igual a 10 a menos 3, tá? Então, eu tenho que manipular esse 1,5 de forma que esse 10 a menos 3 apareça do lado dele, tá? Então, vamos pegar esse 1,5 e trabalhar com ele devagarzinho. Então, 1,5 é igual a... Bom, quando eu multiplico pela base, ó, o que eu fiz aqui? Eu mandei uma casa com a vírgula, né? O que eu estou falando aqui? Eu estou falando que 15 dividido por 10, ou seja, 15 vezes 10 é menos 1, é igual a 1,5, certo? O que eu fiz? Se eu ando uma casa decimal, se eu aumento o número aumentando uma casa decimal, eu vou diminuindo em uma unidade. Aqui, o expoente da minha base 10. Então, eu posso manipular a cara desse número. É o mesmo número, tem o mesmo valor. Só estou manipulando a cara dele, tá?
gente vai fazendo isso geralmente quando enfrenta algum exercício, algum problema, de forma que seja mais conveniente para a gente resolver o problema, tá? Aqui é só para a gente entender o que está acontecendo. Então, se eu quero andar mais uma casa decimal, vira 150, aumentei mais uma casa decimal, diminui mais uma unidade. Aumentei mais uma casa decimal, diminui mais uma unidade. Opa, cheguei em 10 a menos 3. Então, 1.500 vezes 10 a menos 3 metros, ou 1.500 milímetros. Beleza? Bom, vamos para o próximo, então. No próximo, a gente tem que transformar 5,8 quilômetros em centímetros, tá? 5,8 quilômetros em centímetros. Então, vamos descobrir onde a gente está. A gente está aqui. Ordem de grandeza, 10 a terceira. Quero transformar esse número, certo? De forma que ele seja representado com a base de 10 a menos 2. Então, a gente pode fazer a mesma coisa que a gente fez no anterior, né? Andando casa por casa e transformando a cara do número vagarosamente. Então, 5,8 vezes 10 a terceira. Tá, então eu posso aumentar em 3 unidades. E aí eu vou tirar esse 10 a terceira. Tá, então eu vou andar 5,8. Eu vou andar 1, 2, 3 casas. Então vai aparecer um zero aqui e um zero aqui. Isso é a mesma coisa que 5.800. Agora a gente vai andar para o lado negativo. Aumente mais um zero. 5,8. 0, 0, 0 vezes 10 a menos 1. 5,8. 0, 0, 0, 0 vezes 10 a menos 2. Então, é esse númerozão aqui, 580.000 vezes 10 a menos 2, ou 100, o quê? Metros, porque a unidade medida ainda é em metros. Tá. Para finalizar essa transformação aqui dos metros, né, do comprimento específico, vamos fazer essa última transformação. 0,4 metros transformadas em milímetros. Tá? Bom, é um metro é a unidade de medida. Esse aqui não tem prefixo, então esse é o número, a quantidade de metros em específico. Esse tem um prefixo, é milha. Milha é 10 a menos 3. Tá, então vamos andando com casas decimais até ele se transformar no 10 a menos 3. 0,4 é igual a 4 vezes 10 a menos 1, ou seja, 4 dividido por 10 é igual a 0,4. 40 dividido por 100 é igual a 0,4. E 400 dividido por 1000 é igual a 0,4. Tudo bem? Chegamos onde a gente quer chegar. 10 a menos 3, mili. Então, é igual a 400 milímetros, ou 400 vezes 10 a menos 3 metros. Ok. Bom, vamos trabalhar agora também algumas transformações específicas, tá? Que convém que a gente conheça as relações entre essas grandezas, né? A medida de tempo padrão que a gente tem no Sistema Internacional de Medidas é segundos. Só que no nosso dia a dia a gente trabalha em horas, trabalha em dias, trabalha em anos, né? Convém que a gente consiga fazer determinadas transformações para entender o que está acontecendo, tá? Então, só para entender de forma superficial como a gente faz isso, beleza? Vamos fazer essas transformações específicas. Então, vamos lá. Eu quero transformar, primeiro, quantos dias tem um ano? Isso aqui é uma coisa que geralmente a gente deveria saber, né? Então, um ano possui 365 dias. Daí, beleza, tá? Agora a gente começa a brincar um pouco mais. B. Eu quero saber quantas horas tem em um ano. Bom, eu sei que um dia
possui 24 horas. Legal. E 365 dias? Quantas horas possui? Bom, o que eu tenho que fazer? 365 dias vezes 24 horas é o tempo que se passa em um dia. Então, na prática, eu tenho que multiplicar 365 por 24. Essa conta dá 8.760 horas. Então, quantas horas se passa em um ano? 8.760 horas. Beleza? Bom, vamos continuar. C. Agora eu quero saber quantos segundos tem num ano. Opa, tem um meio tempo aí, né? Por quê? Porque eu sei que uma hora tem 60 segundos? Não. Minutos. Então, primeiro convém com que eu saiba o quê? Quantos minutos tem? Em 8.760 horas, para depois descobrir quantos segundos tem nessa quantidade de minutos. Por quê? Porque eu sei que um minuto tem 60 segundos. Então, aqui eu tenho que fazer duas transformações, né? Então, essas transformações estão muito frequentes nas análises que a gente faz do universo, tá? A gente tem que relacionar as unidades de medida sempre de forma correta, senão a nossa análise fica incorreta. Isso demanda que a gente preste atenção nas unidades, ou seja, como a gente está medindo. Tudo bem? Vamos lá então, coisa rápida. 8.760 horas vezes 60 minutos, que é o tempo que existe em uma hora. Então, 8.760 vezes 60, 5.000, quer dizer, 525.600 minutos. Agora eu consigo transformar minutos em segundos, né? Poderia juntar tudo numa mesma conta? Poderia. Isso seria uma análise dimensional. Em algum momento a gente pode conversar mais sobre isso, tá? Análises dimensionais são várias regrinhas de 3 unidas, né? Mais ou menos isso, tá? De forma superficial assim. Uma regra de 3 não deixa de ser uma análise dimensional, né? Estamos analisando dimensões, né, de unidades de medida quando a gente faz isso, tá? Então, vamos lá. 1 minuto tem 60 segundos. 525.600 minutos tem quantos segundos? Então, 525.600 minutos vezes 60 segundos, que é o tempo existente em 1 minuto. Essa conta vai dar um número grande, claro, né? 31.536.000 segundos. Então, não sei se vocês já se perguntaram sobre isso. Se vocês decorarem esse número, vocês podem falar na ponta da língua. Quantos segundos tem num ano? Bom, claro que é 31.536.000 segundos, né? Quem não sabe disso? Bom, para finalizar, uma transformação um pouco mais plausível, né? Depois que a gente entendeu como se fazem as transformações, eu quero saber quantas horas existem em 100 minutos, né? Isso aqui geralmente pode induzir a gente ao erro, dependendo do exercício, tá? Porque hora está em uma ordem de grandeza específica e minutos está em outras, né? Eu sei que é mais de uma hora, porque uma hora tem 60 minutos, certo? Então posso falar que tem 60 minutos, uma hora e 40 minutos, tá? Mas em horas, quanto dá? Vamos ver? Fica um pouco diferente, tá? Depois vocês pensam por que fica diferente. Mas uma hora possui 60 minutos. Então, 100 minutos tem
quantas horas? Então, aqui eu tenho que multiplicar 100 minutos por 1 hora. E o tempo equivalente de 1 hora é 60 minutos. Aqui eu tenho que dividir 100 por 60. Isso aqui vai me dar 1,667 horas aproximadamente. Opa, mas não era 1 hora e 40 minutos? É 1 hora e 40 minutos, né? Mas é 1,67 aproximadamente horas isso, tá? Porque aqui eu estou medindo em horas, né? Eu coloco aqui está representado de forma decimal, né? E o nosso tempo é representado de 60 em 60. Então isso pode confundir um pouco, tá? Pensem aí um pouco sobre o assunto e por que isso acontece, né? Importante a gente entender essas correlações. Bom, para finalizar, eu tenho essas transformações aqui de volume, tá? Essas são bem diretas. A, B e C são números transformações diretas que vale a pena a gente conhecer. A representação usual de volume, o volume em si, é um espaço tridimensional ocupado por um corpo. Como assim? Bom, se eu tenho uma área, né? Eu tenho lado vezes lado. Então, a área é representada por metro quadrado, centímetro quadrado. Se eu tenho um espaço de 3 dimensões ocupados, além de 2 lados, eu tenho uma profundidade. Então, eu tenho 3 dimensões a serem analisadas. Então, agora isso não é mais uma área, né? Aqui é uma área. Agora eu tenho um volume. Um volume tridimensional é ao cubo, tá? Mas a gente usa como referência no nosso dia a dia litros, né? Então, essas transformações convém que a gente lembre. 1 centímetro cúbico equivale a 1 ml. 1 decímetro cúbico equivale a 1 litro. E 1 metro cúbico equivale a 1000 litros. Tá bom? Isso aqui é bom a gente lembrar, principalmente se vocês quiserem resolver exercícios, tá? É bom para isso. Em geral, é para ter uma noção melhor do universo, claro. Bom, para finalizar, então, vamos fazer essa transformação que é bem parecida com as transformações que a gente fez ali no primeiro exercício, né? Eu quero transformar 1 litro em ml. Nossa, mas como é que eu faço? Bom, mudou a unidade de medida, né? Tá? Então, mudou o que a gente está medindo em si. Ali a gente está medindo o comprimento no primeiro exercício, agora a gente está medindo um volume. Mas eu ainda trabalho com os prefixos como ordem de grandeza. Então, na prática, eu estou manipulando o número representado ali, tá? Então, o que é esse milli? Milli é 10 a menos 3. Tudo bem? Então, eu quero transformar 1 com a cara de 10 a menos 3. Então, a gente vai seguir o mesmo passo a passo que a gente fez no primeiro exercício, tá? Então, 1 é igual a 10 dividido por 10, né? Ou seja, 10 vezes 10 é menos 1. Menos 1 significa que ele seria um divisor. Lembra? 100 dividido por 100 é igual a 1. E 1000 dividido por 1000 é igual a 1. Então, menos 3, milli. Então, 1 litro equivale a 1000 mililitros. Bom, é isso aí. Espero que tenham entendido de forma superficial. Depois a gente continua quando trabalhar com outros conceitos. Tá bom? Tchau, tchau.